O estado de Washington aprovou uma nova lei sobre a teoria crítica da raça nas escolas. Todos os funcionários do sistema K-12, ou seja, do jardim de infância até o último ano do ensino médio do estado, agora são obrigados a fazer o curso. E um ataque cibernético desligou a principal rede de oleodutos dos Estados Unidos, a Colonial Pipeline. A maior operadora de dutos de combustível dos estados ainda está praticamente desativada. Ela atende a quase metade do suprimento de combustíveis da costa leste, aumentando os temores de preços crescentes do gás, mas também de violações da segurança cibernética. E um grupo de membros do Congresso está pressionando por fundos do último pacote de estímulo. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. A teoria crítica da raça está ganhando força. Agora o estado de Washington aprovou uma nova lei que exige que a doutrina de equidade, competência cultural e desmantelamento do racismo institucional seja ensinada desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio nas escolas do estado. O governador de Washington, Jay Inslee, sancionou o novo projeto de lei. A terminologia do projeto de lei corresponde à linguagem dos defensores da teoria crítica da raça. Os defensores do projeto dizem que ele ajuda os imigrantes e pessoas de cor a se sentirem seguros na escola. Os críticos da teoria crítica da raça, ou CRT, dizem que isso causa mais divisão. Eles argumentam que a doutrina provém do marxismo e vê todos os eventos pelas lentes da luta racial. Ele define os brancos como a raça opressora. O American First Legal, dirigido pelo ex-conselheiro de Trump, Stephen Miller, enviou uma notificação formal ao Departamento de Educação dos Estados Unidos, opondo seus subsídios para promover a CRT em escolas públicas. Eles dizem que a CRT é baseada em um conjunto controverso e amplamente desacreditado de teorias acadêmicas. O American First Legal afirma que a teoria é historicamente errada, divisiva e abertamente racista. Eles dizem que é uma ideologia com motivação política, não uma fonte de investigação acadêmica. O American First Legal diz que o grupo vai lutar contra a CRT e que o grupo também está preparando uma ação para bloquear o treinamento da CRT no governo federal. Enquanto o estado de Washington abraça a CRT, Oklahoma e outros estados vermelhos aprovaram leis proibindo-a em seus estados. Como mencionamos no episódio de ontem, enfrentar a teoria crítica da raça é a promessa de 1776 de restaurar a educação patriótica nas escolas. A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, anunciou no Twitter que ela é a primeira candidata a assinar a promessa de 1776 de salvar as escolas da América. Ela disse: ensinar nossos filhos e netos a odiar seu próprio país e colocá-los uns contra os outros com base na raça ou sexo é vergonhoso e deve ser interrompido. A promessa abrange 4 pontos e estados. Ela disse que todas as crianças são criadas iguais, possuem igual valor moral sob Deus, nossa Constituição e sob a lei. Mas qual é a promessa de 1776? Ela é inspirada pela Comissão de Trump de 1776, iniciada pela Organização de Ação de 1776 para defender a educação patriótica. Os titulares de cargos públicos e candidatos podem assinar e prometer que acreditam no seguinte: os Estados Unidos da América são uma nação excepcional cujo povo sempre se esforçou para formar uma união mais perfeita com base em nossos princípios fundamentais. A página de compromisso declara: nossos pais fundadores estiveram entre os maiores americanos que já viveram e merecem ser homenageados como heróis. Nossos filhos e netos devem ser ensinados a ter orgulho de seu país, respeitar nossos princípios fundamentais de liberdade e igualdade e conhecer um sentido da história americana que seja verdadeiro e inspirador. Agora vamos voltar para outra questão que afeta todo o país. O principal gasoduto do país, o Colonial Pipeline, fechou toda a sua rede após sofrer um ataque de ransomware. Embora o ataque tenha acontecido na quinta-feira e o Colonial Pipeline tenha encerrado seu oleoduto na sexta-feira, ele ainda está quase totalmente fora de serviço. Mas então, o que tudo isso significa? O Colonial Pipeline restaurou o serviço em algumas partes menores de seu sistema, mas não em suas 4 linhas principais. Se o gasoduto ficar inativo por mais de uma semana, isso pode levar à escassez e ao aumento de preços.
Na noite de domingo, o serviço voltou em algumas partes menores do sistema, mas as 4 linhas principais permanecem desligadas. Mas então, por que isso é tão importante? A rede de oleodutos da empresa se estende por mais de 5.000 milhas, do Texas a Nova Jersey. A linha transporta cerca de 2,5 milhões de barris de gasolina e outros combustíveis diariamente e transporta mais de 100 milhões de galões de combustível por dia das refinarias da costa do Golfo para os principais centros ao longo da costa. A Colonial Pipeline disse no domingo que suas principais linhas de combustível permanecem offline, mas algumas linhas menores entre terminais e pontos de entrega já estão operacionais. Sua extensa rede de oleodutos atende aos principais aeroportos dos Estados Unidos, incluindo o aeroporto Hartsfield-Jackson de Atlanta, o mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros. Mas então, o que aconteceu exatamente? Hackers teriam roubado uma grande parte dos dados dos sistemas de computador da Colonial Pipeline na quinta-feira, quase 100 gigabytes de dados. Então, os hackers trancaram os computadores da empresa e exigiram pagamento. Fontes disseram a Reuters que o ataque foi causado pelo ransomware, um tipo de malware projetado para bloquear sistemas, criptografando dados e exigindo pagamento para recuperar o acesso. Então, quem está por trás desse ataque? Embora nenhum grupo tenha se apresentado para reivindicar o crédito, muitos suspeitam que seja um grupo de crimes cibernéticos chamado DarkSide, de acordo com a Bloomberg News. Os hackers são suspeitos de fazer parte desse grupo cybercriminoso profissional. Isso porque esse esquema de dupla extorsão é uma das assinaturas desse grupo. Os grupos atacam primeiro obtendo acesso às redes privadas. Em seguida, eles criptografam arquivos e frequentemente roubam dados. Eles exigem pagamento para descriptografar os arquivos e até começam a pedir dinheiro adicional. Isso é em troca de não publicar o conteúdo roubado. A Colonial Pipeline se recusou a comentar se os hackers do DarkSide estavam envolvidos no ataque, quando a violação ocorreu ou qual resgate foi exigido por eles. Embora o DarkSide não tenha recebido crédito, um comunicado à imprensa apareceu em seu site na segunda-feira sobre as últimas notícias, observando que nosso objetivo é ganhar dinheiro e não criar problemas para a sociedade. O comunicado não disse quanto dinheiro eles buscam. O DarkSide disse que seus hackers lançariam verificações em outros criminosos cibernéticos para evitar consequências sociais no futuro. Enquanto isso, a Colonial Pipeline disse que fechou os sistemas para conter a ameaça após saber do ataque de sexta-feira. Essa ação também interrompeu temporariamente as operações e afetou alguns de seus sistemas de TI. A Colonial Pipeline pediu a uma empresa terceirizada de segurança cibernética que iniciasse uma investigação. Ela também contatou a polícia e outras agências federais. Fontes da indústria de segurança cibernética dizem que a empresa de segurança cibernética FireEye foi chamada para investigar. A FireEye não quis comentar e a Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos disse a Reuters que está trabalhando com outras agências na situação. A Colonial Pipeline não deu mais detalhes ou disse por quanto tempo seus dutos ficaram fechados. O fechamento aumentou os temores de um aumento nos preços das bombas de gasolina antes do pico de demanda da temporada de verão, se persistir. Os futuros da gasolina nos Estados Unidos saltaram para mais de 2,2 o galão, mais de 3%. Este é o ponto mais alto desde maio de 2008. O ocorrido destacou como a infraestrutura de energia crítica dos Estados Unidos é vulnerável a hackers. Um membro do Comitê Seleto de Inteligência do Senado, o senador republicano Ben Sasse, disse que o ataque cibernético foi um aviso do que está por vir. Ele disse: "Esta é uma jogada que será realizada novamente e não estamos adequadamente preparados", acrescentando que os legisladores devem aprovar um plano de infraestrutura que proteja os setores contra esses ataques. O secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, classificou na semana passada o ransomware como uma de suas prioridades mais importantes no momento. O governo lançou uma iniciativa para ajudar a infraestrutura crítica, como concessionárias de energia elétrica e distritos de água, e se protegerem contra ataques. Os ataques à segurança cibernética parecem estar crescendo nos últimos anos. De acordo com a empresa Coveware, a média de resgates de ataques cibernéticos pagos nos Estados Unidos no ano passado aumentou vertiginosamente. A segurança cibernética agora representa um grande desafio para o governo Biden.
A Casa Branca está trabalhando em estreita colaboração com a Colonial Pipeline para que o suprimento de combustíveis volte a funcionar normalmente, e um esforço para evitar mais interrupções no fornecimento de combustível também está em andamento. E um grupo de membros do Congresso está pressionando por fundos do último projeto de estímulo para o combate à epidemia de opioides. O esforço bipartidário está buscando o sinal verde do Departamento do Tesouro. O grupo é composto por 7 congressistas republicanos e democratas. Eles enviaram uma carta de solicitação à secretária do Tesouro, Janet Yellen, pedindo que os estados pudessem usar fundos do Plano de Resgate americano para combater o agravamento da crise de overdose. Os governos estaduais e locais estão na linha de frente para responder às overdoses, uma crise intensificada pela pandemia. Acrescentando, eles precisam de flexibilidade máxima para usar todos os recursos disponíveis para fornecer assistência à saúde mental e ao tratamento da dependência. Eles continuaram dizendo, além de ajudar esses governos a lidar com as perdas de receita que experimentaram como resultado da crise, isso os ajudará a cobrir os custos incorridos devido à resposta à emergência de saúde pública e a fornecer apoio para uma recuperação, incluindo por meio da assistência às famílias, pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos e a ajuda às indústrias afetadas. Também fornecerá recursos para governos estaduais, locais e tribais para fornecer pagamentos de prêmio para trabalhadores essenciais e fazer os investimentos necessários em infraestrutura de água, esgoto e banda larga. O plano de resgate americano de 1,9 trilhões aloca 350 bilhões para governos estaduais e locais. O dinheiro destina-se a aliviar os problemas financeiros decorrentes da pandemia, mas o Departamento do Tesouro ainda não detalhou como exatamente os estados podem gastar os fundos. Orientações adicionais estão em desenvolvimento. Os primeiros dados do CDC indicam que as mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos continuaram subindo em setembro de 2020. Os opioides são a principal classe de medicamentos que causam overdoses. Eles incluem drogas como heroína e opioides sintéticos como fentanil, além de alguns analgésicos prescritos como o Oxycontin. Vários especialistas atribuíram o aumento de casos de overdoses aos bloqueios prolongados e à pandemia. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.